Então, mais uma vez, muito bom dia. Cá estamos para mais uma hora de emissão em continuidade aqui na ABC Portugal. Convidamos hoje para estar connosco o Padre José Gaspar, é missionário do Espírito Santo, está a trabalhar na Amazónia. Nós conversámos há 2 anos, ele estava lá, penso que há 11, agora estará quase há 13, será? Já fiz 13. Já fez 13. Muito bom dia, Padre José Bom Gaspar. dia, Paula, bom dia. E bom dia também, rádio ouvintes. É com muito prazer que estou aqui e agradeço, o convite para poder, falar um pouquinho, dar a conhecer melhor a nossa missão lá no Brasil e, nomeadamente, na Amazónia, não é? Na Amazónia, onde está. Antes de mais, está no mesmo sítio? Estou Continua no mesmo local. no mesmo local? Ali é a missão de permanência, de estar presente, porque a missão é estar presente no meio do povo, não é? No meio do povo. Tinha-me dito na altura que era o vigário da paróquia e depois há também o Tenho pároco, outro não é? colega, que também espiritano, que é o pároco. É bastante mais novo do que eu, portanto com mais energia e... Isso aí é tudo muito discutível. A energia não está na idade. Sim, mas também se mete por isso. Também se vê por isso. Não estou a ver, mas pronto. Olha, o Padre José Gaspar tinha-me dito quando esteve connosco há 2 anos Sim. atrás, porque esteve aqui e conhecemos um bocadinho da sua história, lembro-me que me contou, e vamos começar por aí, que o que levou a ser missionário foi gostar muito de ouvir os padres e os missionários a falar. E que um dia, eu até não quero errar, mas o padre chamava-se Pereira Rodrigues, será? Pereira Rodrigues, sim. Pereira Rodrigues. E que estava... Pereira Rodrigues também era aqui de bem perto. Era aqui da zona, não da era? Diocese de Leiria, sim. E ele Da Caranguejeira, estava ali... ou Peia, Caranguejeira. E estava ali a pregar e disse, se alguém queria ser missionário, o Padre José Gaspar Sim, levanta o dedo. sim. Ao fim deste tempo, que já lá vão... Já fez 52, vai fazer 53 anos, não é? De padre, sim. Do padre, não é? Sim. Levantava o Não, dedo vou outra fazer vez. 52, agora em dezembro. Faz 52 em dezembro. 52. Levantava o braço outra vez. Sim, Sabendo o que sabe hoje, sim, é uma experiência que tudo começa por um encantamento. Aliás, eu gosto muito de... a gente, quando estuda filosofia, damos-nos conta que a filosofia começa exatamente pelo encantamento perante, as maravilhas que nos rodeiam. E então nos perguntamos, mas porquê? Porquê isto? Como começou? Como foi? E o pensamento começa a procurar responder a estas perguntas. É o encantamento. A criança também se encanta. E por isso mesmo, hoje em dia, na catequese, não é aprender fórmulas, mas é encantar-se pela pessoa de Jesus. Quando a criança, o catequista, o educador os pais conseguem levar a criança a encantar-se, então sim. Então, depois, nada é difícil, quer dizer, a criança gosta e está presente e participa e vai crescendo assim na fé. Eu também foi um encantamento, não é? Quando tinha os meus 11 anos, 10, 11 anos, foi esse encantamento que me levou também a entrar no seminário. E hoje em dia, o mesmo encantamento na missão. Há dificuldades, sim, mas, a gente... A obra que estamos a realizar, que não é minha, nem é deste ou daquele, mas é uma obra da Igreja, não é? Estamos inseridos na mesma missão, então nos encanta e nos... Quer dizer, praticamente não faz com que nós nos sintamos cansados. é a missão do missionário, fazer encantar. Sim, também. Não é muito fácil, não é? Até porque nós temos de conhecer um pouco a maneira de ser do povo, não é? E isso é o mais difícil para nós que vamos de fora, quer dizer, encarnarmos na cultura daquele povo, fazermos um com eles, estarmos presentes. Porque antes de qualquer iniciativa, antes de qualquer tentativa de encantamento, tem que realmente conhecer muito a realidade daquilo que vão viver, não é? Bem, temos de conhecer alguma coisa. Isso é que nos encanta. Também há um mistério, há a margem de mistério do que não sabemos, que nos encanta e que nos espicaça a mente, ou seja, e mais, queremos sempre conhecer mais, não é? Então, isto é que faz com que haja sempre que a gente não pare e nem se canse e queira sempre, há sempre novidade na nossa vida, não é?
e essa novidade nos atrai e nos faz que, digamos, não cruzemos os braços. Vamos, posso fazer mais. Temos sempre energias maiores do que aquelas que suspeitamos. O padre José Gaspar, quando esteve aqui connosco, também me disse que ia sempre para onde o mandavam. Sim. Porque se alguma coisa fosse mais difícil, se alguma coisa o fizesse ter menos força, que Deus lhe daria essa força para continuar, sim, não foi? Sim. Continua a pensar da mesma forma. Continuo a pensar isso. Isso para mim é algo de que é fundamental. Quer dizer, a nossa obediência é, antes de mais, uma obediência a Deus, ou seja, escutamos a voz de Deus, entregamos-nos a Ele e sabemos que Ele nos acompanha. E depois também acreditamos que os nossos superiores, pessoas como nós, não é? Mas, no entanto, estão postas num lugar para fazerem terem um plano de conjunto e terem a visão mais alargada das coisas e para poderem destacar as pessoas para esta missão ou para aquela, para o bem do conjunto. Então, eu pelo menos entendo assim, eu estou onde me puseram e sinto-me bem aí. É isso que acha, que Deus dá sempre uma luz para colocarem a pessoa certa no sítio certo? Sim, é? Deus dá essa luz. Agora, nós somos frágeis e por vezes a pessoa começou por estar muito certa, depois começa talvez a não... Pode acontecer, não é? Não se sentir bem ou não estar a fazer aquilo que se esperava dela. Pronto, isso é humano, não é? São as nossas fraquezas, mas estamos presentes e nós, como congregação, a grande força da nossa vida missionária é o vivermos em comunidade. Ou seja, uns ajudam os outros, estamos presentes, só a presença já é um estímulo e às vezes também tem as agruras, não é? Não é fácil, às vezes, combinarmos os feitios uns com os outros, não é? Mas procuramos fazê-lo, procuramos acertar. Por isso, quer dizer, eu não estou ali com o meu colega, mas não somos só os dois, temos outros colegas mais longe, 600 quilómetros, 1 hora de avião. O que para vocês é normal, para nós é uma distância enorme, não é? E, claro, somos um grupo. São um grupo. Infelizmente é pequeno, somos 10 naquela área, precisávamos de muitos mais, mas pronto, vamos vendo se é possível. A gente espera que nos possam mandar mais reforços, mas não é fácil, não é? Não é fácil. E pronto, então aceitamos os desafios, que isto até às vezes é salutar, porque quando, digamos, os consagrados, religiosos, padres ou simplesmente consagrados, frades, freiras, etc., são poucos, aí damos mais valor, digamos, ao trabalho dos leigos. E então os leigos são inseridos nas pastorais, os leigos assumem responsabilidades, não é? Digamos, até de direção, e o trabalho anda. E ajudam-nos no vosso trabalho. Sim. Vamos então falar destes últimos anos, desta sua missão, estar longe, né? Longe, mas ao fim e ao cabo também já está muito inserido nesta comunidade, não é? Onde está inserido. Sim. Nós na altura falámos muito do seu dia-a-dia, as coisas mantêm-se, nós falámos da pandemia, que foi uma coisa horrorosa para toda a gente, inclusivamente para vocês. Agora, já com isso tudo ultrapassado, como é que têm vivido? O que é que têm feito? Conte-me lá. Eu disse que tinha que tomar notas para eu 2 anos depois me dizer o que é que fez. Agora é tentar retornar, quer dizer, não... Já voltaram à normalidade? Normalidade ainda não totalmente. Não totalmente, ainda de vez em quando há uns focos aqui e ali, e temos ainda de ter os nossos cuidados, não é normalidade, mas, digamos, temos que agora retomar o trabalho, não exatamente nos mesmos moldes, até porque a epidemia nos, digamos, fez ver outras perspectivas, outras maneiras de trabalhar, inclusivamente à distância, não é? Mas há que valorizar, quer dizer, nada substitui o contacto presencial, então esse é o fundamental, e temos que realmente, e sobretudo agora, reavivar a fé das pessoas. Muita gente esmoreceu,
Não é, muita gente habituou-se agora a ouvir a missa só pelas redes sociais. É a tentação de muita gente. Pois é, que há coisas boas e coisas más, não é? Então nós agora temos que tentar novamente lançar o trabalho, mas numa base de contacto pessoa a pessoa, não é? Que é o fundamental, não é? Não deixar que as relações sejam apenas relações virtuais, mas que sejam relações presenciais. Onde é que meio, como é que nós podemos caracterizar o meio onde está a trabalhar, Padre José Gaspar? Bem, é um meio urbano, é um meio urbano, um pouco de periferia, grande parte das nossas pessoas são de bairros, digamos, periféricos, portanto nós temos, é uma paróquia que tem 2 bairros, aliás três bairros, que é o bairro de Alvorada, que é o bairro de Nova Esperança, e são estes 2. Depois tem então mais um conjunto de Vista Bela, e mais um outro conjunto também de Belvedere, ou seja, 2 conjuntos, 2 e 2. O conjunto é já de pessoas digamos, de nível económico um pouquinho melhor, não é? Sim. Classe média, baixa ainda, não é? Mas classe média. E o bairro é o povo que tem hoje come e amanhã não sabe se tem de comer, não é? Quer dizer, é gente, a maioria bastante pobre, muito dependente de ter ou não trabalho, muito trabalho informal, as pessoas não têm carteira assinada e, enfim, vivem de expedientes, não é? Para tentar arranjar o seu dia-a-dia, não é? Então, é assim a nossa população, não é? Casinhas pobres, a maior parte das pessoas vive em casa alugada, a vida é difícil. A vida é difícil. E a vossa missão é também ajudar estas pessoas nas suas dificuldades? Quer dizer, tentamos ajudar, sobretudo organizando as comunidades para isso mesmo. As comunidades se organizam, no geral, há lá sempre uma caixa grande para recolher a partilha que as pessoas podem fazer, deixar alimentos não perecíveis. Fazemos campanhas grandes no Natal e na Páscoa a gente faz campanhas de angariação de alimentos, e então depois as comunidades repartem, não é? Pelas pessoas mais necessitadas. Temos uma lista grande de pessoas carenciadas, temos que fazer essa lista porque de outro jeito não conseguimos saber a quem é que vamos dar, não é? Mas é uma lista grande de 400 e tal, 500 pessoas, não é? E claro que depois recorremos às vezes às empresas, as empresas que estão estacionadas lá, que lá têm grandes fábricas, e há uma ou outra que é sensível Era isso que eu lhe ia perguntar, então, se as empresas são sensíveis para a vossa causa. Poucas, mas este ano recebemos de uma empresa, exatamente, recebemos no Natal cerca de, sim, foi umas 400 cestas básicas, exatamente com aquela lista que nós tínhamos. A gente lançou os nomes, tivemos que mandar previamente para lá, fazendo o relatório, digamos, mostrar as nossas carências, e pensávamos que não, a princípio disseram que não, que era muita gente, só podiam dar cerca de metade, mas depois deram o número certo. Depois deram tudo. Olha, e há bocadinho também estava a falar de que o trabalho não é feito só por vocês, pelo Sim. vigário e pelo padre, Sim. porque há muitos leigos que trabalham convosco. Sim. As pessoas estão receptivas a trabalhar convosco? É fácil encontrar as pessoas para, em equipa, trabalharem nestas paróquias? Bem, fácil nunca é, não é? Também se fosse não era para si, nem para mim nem para ninguém, sim, não é? Porque as pessoas têm a sua vida familiar, têm as suas carências também, e lutam pela vida, não é? Algumas das vezes ficam desempregadas de um momento para o outro, é sempre difícil, não é? Mas, mesmo assim, eu fico admirado com a generosidade dessas pessoas, não é? Porque elas dão muito tempo à igreja, à organização da igreja, aos encontros, às reuniões, etc., dão muito tempo e assumem responsabilidades grandes. Portanto, que nós temos o Conselho Pastoral, e depois temos o Conselho Administrativo, e, digamos, quando a gente vai para uma reunião do Conselho Pastoral, o pároco é o responsável, não é? O último. Mas são eles que tomam a palavra e que falam, expõem os seus pontos de vista, e tudo se organiza, o calendário paroquial,
anual e as diferentes atividades, tudo é organizado de comum acordo e fazemos, enfim, no fim resulta. E quando há qualquer alteração, imediatamente eles estão atentos e nos lembram que seria melhor desse jeito ou seria melhor daquele e tentamos fazer assim. Portanto, trabalhamos muito com os leigos, depois toda a liturgia eles preparam cada missa é preparada e as missas lá são muito vividas, não é? As missas são muito vividas, é sempre ambiente festivo, não é? Continua a ser, cantando, não é? A missa lá não demora uma hora e meia, 1h15, a hora e meia já é excepcional, mas gostam muito de celebrar, convivem muito mesmo antes da missa, conversam muito mesmo dentro da igreja, é outro jeito. É diferente, não é? Convivem muito diferente. uns com os outros, perguntam como é que vai a vida, trocam, enfim, encontram-se e falam. E depois no fim também tem que se cantar sempre os parabéns a quem faz anos, não é? Pergunta-se quem é que faz anos, ou às vezes já tem escrito até fulano, faz anos hoje, não se esconda que vamos queremos bolo. Começam a brincar e lá vamos cantar os parabéns e toda a gente se conhece, não é? Deste jeito todos se conhecem. Portanto, são celebrações completamente diferentes, muito diferentes daqui. Aliás, mesmo na liturgia, nós aqui temos aquela oração eucarística grande que o padre reza, começando pelo prefácio e depois o santo e assim. Lá assim é a mesma coisa, mas é interrompida para não ser só o padre a rezar, é cortada e com aclamações do povo, não é? Que é para o povo se associar mais digamos, à oração, não é? Então é um bocadinho diferente, não é? Mas, olha, pelo seu sorriso, eu acho que se identifica muito com essa forma de incluir o povo na celebração. Exato. Eu digo mesmo para eles, olha, eu quando estou aqui à frente a presidir, se eu não vir que vocês estão ativos, eu também perco a garra. Se vocês estiverem perto de mim, eu às vezes digo assim, venham mais para a frente, porque senão eu não sinto, não fico também mortiço, não tenho, se eu vos sentir perto, eu falo melhor, com mais dinamismo, com mais força, não é? Sinto-me a vibrar com vocês, senão também esmoreço. E eles vêm. Olha, quando fazem o programa para as vossas tarefas, para o ano inteiro, que tipo de cerimónias é que vocês têm? Que atividades é que têm ao longo do ano? Cerimónias ou... As atividades todas. Que tipo de atividades é que vocês têm? As atividades do calendário litúrgico, normalmente as festas litúrgicas, não é? Bem, depois temos sempre também a festa do padroeiro de cada comunidade, não é? Sempre temos, ao longo do ano, temos as festas distribuídas. Pronto, quando nós falamos, por exemplo, em festas, aqui temos, são parecidas com as nossas, nem por isso? São muito mais simples, não é? Muito mais comedidas, não se pode gastar tanto. Aliás, só se gasta o que está orçamentado e digamos, e tem que dar algum lucro, tem que dar alguma coisa para ajudar a comunidade, não é? Não se pode ter prejuízo. Então é coisa assim, e no geral digamos, com participações, as pessoas partilham coisas, por exemplo, fazem um arraial, fazem umas tendinhas para vender comida ou isto ou aquilo, mas todos, quer dizer, preparam as coisas em casa e depois trazem para vender em favor da comunidade, não é? É tudo assim muito mais simples, não é? Portanto, uns dão e outros compram, não é? Sim, e todos ajudam. Depois fazem rifas, depois fazem brincadeiras, por exemplo, chamam lá a pescaria, as crianças gostam muito, tentar apanhar, como se fosse a pescar um peixinho, não é? Sim. Estamos no peixe, então a criança vai lá, paga alguns reais e depois a ver se consegue enfiar lá o anzolo num dito peixe, não é? E pronto, e assim, e outros jogos assim que arranjam, não é? E pronto, vai-se arranjando, é pouquinho sempre, não se lida com grandes quantidades de dinheiro, mas a comunidade brinca, a comunidade diverte-se e convivem e ao mesmo tempo também, digamos, não se gasta muito e também se não perde, não se fica com dívida, não é? E as pessoas passam, ao fim e ao cabo, como se costuma dizer, um bom bocado. Sim, um bom bocado, que também é outras vezes também fazemos festas assim, deste jeito de
incluir mais toda a gente. Fazemos, por exemplo, sempre quando é no Natal, fazemos o alto de Natal, não é? Em que sobretudo a catequese, Sim. os catequistas com as crianças, então ensaiam todas as cenas de Natal, não é? E então isso é muito bom porque quando vêm crianças é casa cheia. A família vem Porque atrás. a família vem toda, A família não é? vem atrás, então enche-se ali o nosso pátio, ou a nossa quadra à volta da igreja, o adro da igreja fica cheio, repete, de gente. Temos que também investir um pouquinho, temos que ter um palco alto, temos que montar, temos que procurar ajudas para montar esse palco e tal, e a aparelhagem sonora e tudo mais, é as coisas que são necessárias. Mas as crianças gostam e os adultos vêm apoiar e é muito bonito, não é? E ao mesmo tempo é uma catequese que se dá, quer dizer, as crianças aprendem, digamos, o essencial, portanto, praticamente é o Evangelho, são os Evangelhos postos em ação, ali em ato, portanto, encenados, e é muito bom. Também costumamos ter na Páscoa, digamos, a Paixão do Redentor, chamamos nós a Paixão do Redentor, também uma encenação maior, mas já para jovens, já gente jovem e adultos, também fazemos todo aquilo. E depois temos as procissões também. O povo também gosta muito das procissões, não é? Temos digamos, fazíamos, este ano fizemos diferente. Tínhamos a procissão de Ramos, que saía de uma capela e vinha apanhando o povo das outras até chegar à igreja. E engrossando. E engrossando. Mas era difícil combinar tudo, sincronizar, e dava muito. Às vezes tínhamos que estar à espera uns dos outros, não é? Então, e aí depois enchia-se a igreja ficava muito cheia e não cabia toda a gente, não é? Este ano resolvemos fazer diferente. Então, em vez de fazer tudo numa igreja, fizemos duas igrejas maiores. Então pusemos umas 3 comunidades aí para uma e 4 a vir para outra. E então fizemos 2 celebrações e mesmo assim foi igreja cheia também, as 2 igrejas cheias, ou seja, deu mais gente do que se fosse só uma igreja, não é? Do que se fosse só uma. Fazemos isso e depois, por exemplo, Sexta-feira Santa é um grande dia. Sexta-feira Santa por assim dizer, é o dia em que vem mais gente à igreja, não é? Portanto, é as cinzas, começo da Quaresma. As pessoas fizeram o carnaval e depois parece que se querem purificar com a penitência das cinzas, não é? E então enche a igreja também. Toda a gente quer levar as cinzas. E no carnaval, que é vivido daquela forma. Toda lá, a gente quer que a gente lhe ponha as cinzas na cabeça, na testa, e querem levar para casa, para os que não puderam vir. Temos sempre que ter uns copinhos cheios de cinza para as pessoas que querem levar. E depois também na Sexta-feira Santa. É um dia grande também. Que tipo de cerimónias é que fazem lá? Temos toda a celebração. Toda a celebração da Paixão toda. Fazemos o beijar a cruz. Este ano nós, digamos, gostaríamos que não beijássemos, pessoas queriam beijar, então tivemos que, digamos, pôr 2 pessoas sempre com um paninho a limpar com álcool. Já sabíamos que ia tirar o verniz, mas como a cruz já ia precisar ser envernizada, dissemos, bem, fazemos assim. Para o ano veremos como fazemos, não é? Mas toda a gente quer beijar a cruz, toda a gente quer ali ajoelhar-se e demora. Mas no fim de acabar essa cerimónia, começa às 13 e acaba pelas 4h30, ou 5 horas, ainda vamos fazer a procissão. Correndo todas as comunidades da paróquia. Quanto tempo é que demoram a fazer isso? Essa procissão demora 2 horas e tal. E as pessoas participam é um grande dia mesmo, eu este ano estava assim um bocadinho combalido e custou-me fazer essa caminhada a pé. Custou-me, eu já estava aí, mas as pessoas não arredam. Se chovesse era a mesma coisa, não desistiam. Faça chuva ou faça sol, as pessoas querem fazer a procissão. Portanto, é um grande dia. Foi vivido recentemente, não é? Páscoa foi há relativamente pouco tempo. Ainda. E estava muita gente, realmente muita gente. Então, e já agora, e depois o domingo de Páscoa, como é que as pessoas vivem o domingo de Páscoa? O domingo de Páscoa é já
é mais moderado. Quer dizer, nós, a noite, tive a Vigília Pascal, tem a Vigília Pascal. Sim, no sábado à noite, não é? Sábado, a Vigília Pascal, Sim. que isso é que é o centro do ano litúrgico. Isso sim é solene, soleníssima mesmo. Depois, de manhã, não temos missa. Temos então a missa à tarde. À tarde, e é só uma missa, porque é a festa do padroeiro da comunidade. Como é Cristo Redentor, é nesse dia, então, celebramos também a Páscoa e a festa do padroeiro. E a festa é só um convívio à noite, é um convívio que se faz com a missa, depois da missa faz-se o convívio. Muito bem. A dia de casamentos, tem celebrado muitos casamentos? Casamentos isso é que é difícil. Então, Ali, os matrimónios, infelizmente, quer dizer, as pessoas são muito, não têm muito o hábito de casarem na igreja, e também a fidelidade é pouco, quer dizer, os problemas são muitos, os problemas familiares são, e a maior parte das famílias são famílias desestruturadas, não é? Não têm, pronto, é um trabalho que nós temos de fazer, uma pastoral difícil, que temos de trabalhar muito para conseguir, mas é toda uma cultura de promiscuidade, quer dizer, não vida pobre, não é que o pobre seja promíscuo, mas quer dizer, as relações são muito frágeis, relações de uns com os outros, relações sociais, e as pessoas mudam muito de habitats, elas imigram muito de um lado para o outro, ali na Amazónia. Os que estão lá todos vieram de fora, quase toda a gente veio de fora de outras províncias, de outros estados, e correram para ali no tempo em que havia, por exemplo, fome no Ceará. Então as pessoas emigraram para a Amazónia, pensando que lá, porque lá chove muito, saíam da seca e iam para a chuva, que portanto a vida melhorava, mas claro que depois não tem estrutura, a cidade não está estruturada para ter tanta gente, e não, pronto, tudo é muito frágil, não é? E então também a vida familiar se ressente, não é? Então celebramos alguns casamentos, mas não muitos, e temos que fazer uma boa catequese prévia, não é? Uma preparação, e também fazemos de vez em quando casamentos de adultos, casamentos de pessoas que já estão há muito tempo juntas, não é? Juntas. E querem casar, mas fazemos às vezes não é como os casamentos de Santo António, mas é parecido, ou seja, fazemos os casamentos comunitários, porque como as pessoas têm poucos meios económicos, às vezes é porque não têm dinheiro para fazer a festa e vão adiando, nós dizemos, mas fazemos uma festa em conjunto, todos juntos fazemos a festa, então também conseguimos isso, não é? Agora, pronto, o nosso problema é sempre a fidelidade, realmente vão ser, mas pronto, temos que confiar e persistimos em digamos, ver se as pessoas realmente assumem a força do sacramento, a graça do sacramento, e se, em vez de estarem simplesmente juntas, porque há pessoas que estão juntas há muitos anos e dão-se muito bem, não é? E sim, bem, pronto, Deus há de abençoá-los de algum jeito, se dão bem. Também não podemos impor, dizer, isto digamos, a gente não pode fazer pressão, não é? Porque é algo de muito delicado, não pode haver pressão nenhuma para que se receba o sacramento do matrimónio, porque senão seria inválido. O Padre Gaspar, quando estivemos a conversar da outra vez, tinha sempre a dúvida se quando faziam casamento, se tinha sido bom, se não tinha sido bom, ficava sempre na dúvida se o casamento, se eles iam ser felizes. Ainda pensa nisso quando realiza? Isso foi uma outra situação, isso foi uma situação que eu reportei vivida em Angola. Sim, que era para quando queriam ir embora, mas como não eram casados, casava ali na altura, foi isso, não foi? Exatamente. Portanto, eram casamentos que eu fiz sem sequer... era só nesses é que tinha essa dúvida. Sem processo civil, Exatamente. E, portanto... Ficou sempre na dúvida se tinha resultado bem. Quer dizer, de vez em quando assaltava-me a dúvida, será que eles me mentiram? Será que eu me deixei levar-se muito pela força do momento, pela emoção, e que aceitei? Mas eu disse, não, eu conversei com eles, eu assegurava-me de que realmente eles tinham fé, e pronto, isso era o bastante. Não tinha um documento civil, porque naquela confusão da fuga da guerra,
deixaram tudo para trás, não é? E os cartórios fecharam, tudo fechou, não é? O registro civis, não é? Então não tinha possibilidade. E fiz. Era só a dúvida era só nesses casos? Fiz esses casamentos e depois tive assim uma espécie de sinal de Deus de que estava tudo bem. Estava tudo bem, porque quando uma pessoa passado 25 anos me reconheceu, quando o apagão aqui, quando houve esse apagão no ano 2000, e de noite me reconheceu ali ao pé da minha casa, em Lisboa, e me disse: você é o padre que me casou. Quando? Onde foi isso? Em Angola. Ai, você também é uma dessas pessoas que... Pois sou, a minha mãe a chorar, a pedir-lhe por tudo que me ajudasse, porque não queria que eu fosse por ir pelo mundo fora, assim, junta, simplesmente. Queria que eu fosse casada. Pronto. E é feliz, muito feliz mesmo. Vamos fazer as bodas de prata e... Tranquilizou o seu coração, então não foi? Digo, bem, pronto, isto é um sinal de Deus, porque se fosse um dia qualquer, mas passados 25 anos, no meio daquela escuridão toda de Lisboa, ali à porta da minha casa, ela reconhecer-me e vir cumprimentar-me e dar-me a notícia de que... É bom, não é? Ficou tranquilo. Exato. Olha, Padre José Gaspar, continua nesta missão, continua disposto, porque é a orientação de Deus. Gostava de regressar? Gostava que um dia destes pensassem e lhe pedissem assim: olha, Gaspar, queres ir agora outra vez para Lisboa? O que é que... pensa nisso? Bem, eu não penso muito, porque estou convencido que isso não, os meus superiores não vão fazer isso. Há bocadinho estava-me a dizer que eram precisos muito mais, não era? Exatamente, não, porque e também já nesta minha idade não é para começar um trabalho novo, não é? Se fosse já, eu sempre digo lá, enquanto eu aqui puder ajudar, eu estarei aqui. Se eu vir que estou a atrapalhar, então vou pensar. Não quero atrapalhar ninguém, não é? Mas enquanto eu puder estar, só a presença ali, só a presença, mesmo, eu estou convencido disto, só a presença, mesmo que eu não pudesse fazer mais nada, só o facto de estar presente na comunidade, fazer comunidade para outro meu colega, portanto, se ele precisa de ir aqui ou lá e andar por fora, eu estar ali em casa para atender quem chega, só isto já é importante. O Padre Gaspar, na altura que esteve aqui também, disse que também dava algum apoio a uma capelania de freiras que tinham um colégio de crianças surdas, não era? Sim. Ainda continua com esse projeto também? Ainda continuo. É um bocadinho pesado para mim, não é? Tenho que levantar bem cedo. Pois. Tenho que levantar bem cedo todos os dias. Às vezes deito-me tarde e tenho que levantar. Vai lá todos os dias? Sim, de segunda a sábado. E gosto porque eu vejo bem que aquelas irmãs têm uma vida muito preenchida, o dia todo muito preenchido, e é desgastante. Então precisam ter uma espiritualidade bem forte e precisam da missa, precisam da Eucaristia, não é? E então eu vou lá com muito gosto. Continua ainda com esse projeto. Olha, e então também nos estava a dizer há bocadinho, portanto, que eram precisos muito mais missionários, não é? Para estes trabalhos, mas que ao fim e ao cabo vocês, como em tudo na vida hoje, trabalham em rede, portanto vocês de vez em quando têm que reunir e organizam-se para programar o vosso trabalho. Como é que vocês fazem isso? Porque as distâncias, quer dizer, essa coisa de serem 600 km, que é uma hora de avião, ainda é um bocadinho, não é? Como é que vocês fazem? Bem, a gente procura fazer umas coisas presencialmente e outras coisas, tanto temos algumas reuniões, digamos, pela internet, online, e outras têm que ser presenciais, não é? Nós, por exemplo, no nosso grupo... Quantos são do vosso grupo? Sei que há bocadinho já referiu. Somos 10. 10. E nós nos reunimos sempre 2 vezes ao ano. Uma em janeiro e outra em julho. Sim. Para nos encontrarmos, para conversarmos uns com os outros e para fazermos uma avaliação das nossas atividades e ao mesmo tempo projetarmos, não é, o trabalho para a frente. Então, e também ali recebemos, onde eu estou, é também uma comunidade de acolhimento, ou seja, quem chega de novo ou o missionário que está lá na diocese ou prelazia de fé
e vem para Manaus tratar de algum assunto, é ali na nossa casa que o acolhem. Que o acolhemos, ali está. Portanto, somos uma espécie quase de procuradoria, não é? Se tem, precisam de comprar alguma coisa, precisam de ir a algum departamento, precisam de uma consulta médica, nós tratamos, procuramos facilitar as coisas e acompanhá-los quando eles chegam, não é? E assim, os que chegam de novo também, chegaram agora, ultimamente chegaram uns 3 que chegaram, estávamos mesmo muito reduzidos e vieram, há um ano para cá chegaram 3, então chegam ali, nós os vamos acolher no aeroporto, estamos em ligação com o seu país e sabemos que vai chegar, vamos ao aeroporto, o acolhemos em casa e depois tratamos da legalização, ou seja, eles chegam, têm que ir digamos, à polícia, chamamos aqui Polícia de Fronteiras, não é? Portanto, lá é a Polícia Federal. Vão à Polícia Federal para tratar da sua legalização. É um processo, às vezes, um bocadinho complicado e a gente e está sempre a mudar, não é? Então, temos que lá ir, eu vou com eles, acompanho e tratamos de legalizar. Às vezes surgem problemas, não é? E aí há que, digamos, estar... Pronto, temos de acompanhar e tentar orientar e ver se resolvemos tudo. E graças a Deus tem-se resolvido. O último, por exemplo, que veio, deu assim um bocadinho de quebra-cabeças, porque... Porquê? Ele veio de Madagascar. Ele, coitado, Sim. há muito tempo já que estava a tratar da sua documentação para ir para a Amazónia. Portanto, a Madagascar fica ao largo de Moçambique, ali um grandilha, não é? E não tem consulado lá, do Brasil. Então ele tinha que tratar ou em Moçambique ou na África do Sul. Tratar do visto. Ora, só isto já era uma dificuldade grande. Tinha que se deslocou-se a Moçambique e depois acabou por ter de fazer isso na África do Sul. Entretanto, a pandemia... digamos, veio mais uma vaga, uma nova vaga de pandemia e tudo foi cancelado. Passou o prazo. Pronto, teve de recomeçar de princípio. Fazer todo o processo de novo. Todo o processo de novo. Depois lá conseguiu, com alguma dificuldade, e pronto, e anunciou que ia chegar, e pronto, nós fomos esperá-lo, não é? Lá o acolhemos em casa, fomos à Polícia Federal tratar da documentação, tratar de tudo. Uma série de quesitos que nos exigiam. Primeiro fui lá saber o que era, e depois fomos tratar de arranjar tudo isso, ver os documentos que ele trazia, e depois com esses documentos novamente fomos à polícia. No fim, faltava um. Ui. E esse era fundamental, que era, ou seja, ele tinha o carimbo do visto no passaporte, mas eu disse, não, mas isso não chega, tem que ter o original da fórmula do formulário que ele preencheu no consulado. E ele disse, mas o original não tenho. Não. Procurou, não tinha. Depois, então, tinha então uma cópia, tinha lá no seu celular, tinha uma fotografia. Disse, não chega, a fotografia não chega, tem que ser original mesmo. Como é que vamos fazer? Estávamos, pronto. E ele tinha um prazo muito apertado, porque ele tinha que ir para uma escola em Brasília. Sim. Passado uns dias para aprender português, fazer um treino de português, uma aprendizagem de 3 meses, que quem chega de novo e não sabe português tem que ir fazer esse curso. E eu, a ver o dia, enfim, depois indicaram-nos que havia um departamento lá uma espécie de um escritório lá em Manaus, onde davam ajuda nesses casos. Lá fomos à procura do endereço, encontramos uma pessoa maravilhosa, uma senhora muito delicada, muito atenciosa, e que nos disse, pronto, deem-me cá os dados, o que é que vocês têm, os documentos, pronto, eu vou aqui arranjar, lá preencheu lá digamos, uns impressos, eu vou tratar disso. Daqui a 2 dias venham cá. 2 dias? Daqui a 2 dias venham cá. E fomos lá, passados 2 dias, estava lá o documento. Olha, a segunda via. Sim, mas como é isto? E depois queríamos pagar-lhe, não, isto não é nada. Nós somos uma ONG,
somos uma ONG que é para isto mesmo, porque, como ao seu caso, acontecem muitos. Então estamos aqui para ajudar. Que bom. Ainda bem que eu não conhecia sequer isso. E é assim, portanto, é o nosso trabalho um pouquinho, este apoio é Bom, muito... mas agora já ficou a conhecer outra situação idêntica, já é mais rápido a resolver, exato, não é? É mais rápido, sim. Mas é sempre uma aflição, porque já tivemos um caso de um que não conseguiu arranjar a documentação a tempo e depois acabou por ter que sair. Tem que sair, não é? Ter que sair. Outro teve que ir ao Paraguai para conseguir no Paraguai e assim. Então, quer dizer, já são poucos e depois estas burocracias sim, a terem burocracias cansam-nos muito, não é? Pois, acredito que sim. A gente fica um bocado estressado quando é com estas situações assim, corre-se de um lado para o outro a ver se encontra uma solução e, graças a Deus, temos encontrado, mas já aconteceu outro, ter que ir ao país vizinho para ir. Portanto, é tudo despesas, é gastos, é tempo que se perde, enfim, a missão é assim, são os espinhos próprios da caminhada. E para além destas burocracias, como é que vocês recebem os elementos novos que chegam? Têm que os receber de forma a encantá-los. Exato. Não é? Voltamos ao encantamento. Exatamente, eles têm que sentir que são bem acolhidos, não é? Porque isso é muito importante, porque é um choque cultural muito grande. Portanto, ali a gente põe-os à vontade, estás em comunidade, estás na tua casa, esta casa é tua, e, portanto, alguma coisa que precisas é só dizer, e procuramos mostrar-lhe um pouquinho a cidade, não é? Levá-lo aqui ou acolá, para que ele também levá-lo depois às nossas comunidades, quando vamos celebrar a missa, ou assim, vem connosco, acompanha-nos, e a pouco e pouco vai-se relacionando, não é? Vai aprendendo como é a vida ali. Tem muitos portugueses, não? Não. Estou a ver que não. Ali, padres da minha congregação, sou eu e o outro que está a 600 km. Sim. O padre Firmino Cachada. E portugueses, assim, ali, cidadãos portugueses, há bastantes, não é? Ou então familiares de portugueses, não é? Aliás, quase todos eles dizem, o meu avô era português. Os meus antepassados eram portugueses. Não é? É sempre bom, não é? É sempre bom ouvir isso. Exato. Ouvir isso. E as suas rotinas continuam as mesmas? Continua a levantar-se bem cedo, não é? Tem que ser para ir a celebrar a missa lá ao colégio, não é? Continua com todas as suas rotinas? Sim, mas isso já tenho o relógio. Já nem precisa de despertador, pois não, é isso. A bem dizer, não, eu ponho o despertador, mas acordo às vezes ao mesmo tempo que ele antes, uns minutos antes dele tocar, já estou. Olha, e a alimentação? Continua a haver sempre... É farinha, não é? Há sempre farinha. Tem que haver farinha. Tem que haver farinha, não é? Se não houver farinha, não comem peixe. É isso que é engraçado. Continua com a mesma... Sim, também não vou mudar agora os hábitos, não é? Claro que não. E o peixe, como é que é servido o peixe? Bem, o peixe... É como nós? É grelhado? É grelhado ou cozido, não é? Frito também, não é? Isso não dá. É como aqui, não é? Mas é a base da alimentação, portanto tem que haver peixe, não é? Portanto, nos interiores o povo vai ao rio, ao lago, e deita a rede ou a malha, ou então até com anzol e apanha peixe, não é? Para a família, não é? Agora na cidade tem que haver muitas bancas de peixe, não é? Por todo o lado. Porque aí tem que ser já a grande escala. É mais peixe do que carne. E grande parte do peixe já não é de rio nem de lago, grande parte do peixe já é de viveiro. Já é dos viveiros. São viveiros. Já não tem o mesmo gosto. Seguramente. Olha, e quando vem, portanto agora está de férias, não é? Sim. Chegámos à sua vinda aqui, é porque está de férias, e habitualmente é de 2 em 2 anos que vem cá, não é? Sim. Não costuma vir nesta altura e queixou-se muito do frio quando chegou e nós achamos que está muito calor. Não é? Custa-lhe a este clima, habituar ao clima quando vem? Agora dou melhor com o calor. O que é que veio programar, o que é que programou para as suas férias deste ano? Bem, não programei assim nada, não programei nada. Vem com saudades de alguma comida? Vim para descansar, né? Realmente estava cansado, muito cansado. Sentia-me esgotado e pronto, e tinha que vir mesmo descansar. E então, assim bem, sem
sem compromissos, por isso fiquei assim muito, digamos, mais por casa, não é? E também tenho uns trabalhos a preparar, que quando chegar lá vou ter bastantes coisas e tenho que já preparei, estou a preparar ainda. Umas coisas já preparei, outras ainda tenho que refletir melhor, tenho que fazer uns trabalhos para uns cursos, para umas formações que tenho lá. Portanto, enquanto estou aqui sossegado, tranquilo, vou trabalhando, a ver se depois, quando lá chegar... Se não começa logo a ter que trabalhar um ritmo muito Sim, frenético, não é? sim. Olha, mas vem com saudades de alguma coisa, para além de vir com saudades da família, claro, vem com saudades também de comer alguma coisa em concreto, não é? Bem, Não, acredito que não. não, quer dizer, o bacalhau, isso não, não pode falhar, não. Esse era quase pecado, não, mas realmente tenho comido muito bacalhau. Tem? E muita verdura, muita hortaliça, lá a minha família, não é? Muita hortaliça, muita fruta, não é? Isso também é muito bom para restabelecer as forças, não é? Muita vitamina. Mas o que é que gosta mais? Qual é assim aquele prato que o enche mesmo? Não, para mim a culinária não é por prazer de comer, é por necessidade, digamos, fisiológica, não é? Quer dizer, desde que eu me sinta bem, desde que tenha, que eu veja que a saúde que responde, não é? À comida, ou a comida é adequada para a saúde, isso é que é o importante. Para mim. Olha, Padre José Gaspar, como sempre foi um gosto recebê-lo aqui e agora é daqui a 2 anos. Em princípio será daqui a 2 anos, não é? Mas não nesta altura, porque esta altura foi uma exceção. Sim, em princípio será em agosto, não é? Pois, esta foi uma exceção. Fins de julho, agosto, não é? E esta foi uma exceção porque o pároco teve que se deslocar, tem que se deslocar em agosto, não é? E eu tenho que estar lá. Portanto, tem que estar sempre sim, tenho que assumir eu sim, as funções de pároco. Olha, em relação, nós vivemos agora também tempos difíceis. Se falarmos da pandemia, agora temos uma guerra também. É um problema com que vocês lidam também na vossa paróquia ou passa um bocadinho ao lado? Bem, a gente sente, portanto, a guerra tem praticamente é uma guerra que atinge o mundo inteiro, não é? Ou seja, atinge a economia mundial e faz com que haja uma subida de preços espantosa. Também sentem isso? Sentimos lá porque é algo que de facto é muito triste. Quer dizer, o Brasil é rico em tudo, inclusivamente em produtos agrícolas. Produz muito, produz trigo, produz algodão, produz soja, produz milho, produz arroz, sei lá, cana-de-açúcar, açúcar, muita coisa. Mas quase tudo para exportação. Quer dizer, exporta agora com a guerra da Ucrânia, mais ainda, aumentou a exportação. E então, porquê? Porque é pago em dólares. Todos esses produtos fazem parte, já estão na bolsa de valores, são commodities. Então, sofrem à medida que se a bolsa sobe, também sobe. Portanto, oscilam com a cotação da bolsa, oscilam. Né? E então, o povo é que sofre. Porque o feijão, por exemplo, que é a base da vossa alimentação, está por um preço que muita gente já está a deixar de comer feijão. Porque não chega. O arroz, igualmente, está muito caro. Tudo os preços. A comida subiu muito. Praticamente o preço da comida lá é o preço daqui. Quando o nível de vida é muito diferente. Eu já passei alguns mercados a comparar preços e fiquei abismado, não é? Quer dizer, as pessoas não ganham o suficiente para poderem... E, portanto, comem hoje e amanhã não sabem se poderão comer. Então, fazem uma refeição só ao dia. Quer dizer, é muito triste. Não é? É difícil. Grande parte das pessoas é uma refeição ao dia, quando é. Quando é. De maneira que a gente, às vezes, a gente sofre porque não quer ajudar, mas também não tem meios, não é? Não temos como. Mas realmente... Pronto, e o Brasil esteve desgovernado, não é?
durante este tempo, há 2 anos, portanto, desde 2018, estes 4 anos últimos, foi o desgoverno completo, foi o destruir tudo aquilo que era instituições digamos, de ajuda aos pobres. Os pobres ficaram completamente desamparados, não é? Porque por vocês também é muito difícil estarem a ver Sim. as pessoas a passarem por essas dificuldades Sim, e não sim. terem também forma de os ajudar, não é? Exato. Foi o caso assim mais grave, assim, mais chocante, foi a situação dos índios, não é? Os índios, a gente diz índios, mas é incorreto, os povos originários da Amazónia, não é? Sim. Sim, a palavra índio é inadequada, não é? Foi um engano lá do navegador que pensou que tinha chegado à Índia. Pois, mas é sempre os índios, a verdade é essa, né? Os índios da Amazónia. Não, eles dizem os indígenas da Amazónia, não é? Então, aquelas tribos dali da Amazónia estavam a ser dizimadas completamente. O caso do Yanomami. O Yanomami é uma tribo grande que se estende por todo o estado de Roraima, à beira da estrada até à Venezuela, e estavam a ser dizimados completamente. Portanto, os garimpeiros entravam na área que lhes está reservada. Eles conseguiram, com muita dificuldade, a legalização do seu território, e iam explorar o ouro nos rios, e para o explorarem o ouro, eles usavam mercúrio. Usou o mercúrio porque parece que o mercúrio, que sendo muito denso, vai ao fundo e associa, quer dizer, o ouro vai acoplar no aglutina-se com o mercúrio. Mas aqueles rios é de onde eles bebiam água. Exatamente. Lá não tem poços, é o rio. Agora, estavam a beber água imprópria e envenenada, e morriam com isso, não é? E depois a destruição da floresta também, outra coisa espantosa, quer dizer, a destruição da floresta, quer dizer, autorizada, assim, de qualquer jeito. E então não é só não é cortar uma árvore de cada vez. São milhares delas, não é? Era dois tratores possantes, 2 grandes tratores, ligados com correntes grossas, e avançando sobre a floresta, derrubando tudo. E depois de derrubar, então é que cortavam as toras grandes, o tronco grande, e deixavam ficar o resto tudo, só levavam os troncos. Isso em milhares e milhares de hectares, não é? Ou seja, e depois pegavam fogo. No fim de tirarem aquilo, deitavam fogo à ramagem. Portanto, o Bolsonaro diz, a floresta, ou dizia, a floresta não arde, a floresta da Amazônia não arde, é impossível, isso é mentira. Bem, primeiro temos os satélites que mostram as imagens, mas para além disso, toda a gente sabe que não é a floresta que arde. O que arde são as árvores que eles derrubaram. Os restos, os ramos, os troncos deixados. Os sobrantes, não é? O sobrante, não é? Então, era o resto, era o tornar aquela terra uma terra degradada completamente, porque a Amazónia não tem muito humus. A terra da Amazónia não é muito rica em nutrientes, porque é uma terra lixiviada, quer dizer, como tem muita água, a água vai arrastando os detritos para tudo que é humus, vai sendo levado para os rios. Então a terra é pobre. O que faz com que a floresta possa crescer é que as folhas das árvores vão caindo e vão constituindo adubo, mas um adubo provisório, quer dizer, um adubo que não aguenta muito. A floresta vai crescendo sobre essa base das suas próprias folhas, não é? Se depois cortam as árvores, acabou tudo. E se deitam fogo, então pior. Então é isso, não é? Quer dizer, é uma tragédia, não é? E aquele povo estava completamente abandonado. Não só os Yanomami, mas todos os outros povos indígenas não tinham assistência médica, não tinham nada, quer dizer, morriam de tuberculose, morriam de malária, e se não mudasse o governo, mais uns meses e algumas tribos deixariam de existir.
terrível. Tem esperança que agora as coisas mudem um bocadinho? Eu espero que sim, mas a coisa é ainda muito instável. É muito instável. Porquê? Porque, digamos, infelizmente, quer dizer, a sociedade está muito polarizada, a sociedade brasileira. Isso viu-se também nas eleições, que foi, digamos, tanto Bolsonaro perdeu apenas por uma margem de 200 mil votos. O que no Brasil não é nada, não é? Não é nada, não é? Portanto, foi... Eu próprio, quando estavam a ser apurados os votos, que lá é rápido, porque uma vez que é é apuramento por eletrónico. Em ponto não é? eletrónico, então é rápido. Eu estava a ver o resultado e quando chegou por volta das 10 da noite já havia o resultado. Bem, pronto, o Bolsonaro ganhou. E fui-me deitar triste, não é? Porque não era esse o resultado que eu queria. E quando acordo, isso foi o sábado à noite, quando acordo, não, foi domingo. Afinal eu domingo. E quando acordo de manhã, ligo o rádio e estava a dar a notícia da vitória do Lula. Eu disse, mas como é possível? Disse, meu Deus, ainda bem, graças a Deus. Foram umas eleições mas de facto é a sorte daquele povo que está em causa, não é? E Deus queira que... Mas tenho medo porque, digamos, a extrema-direita, porque portanto, os apoiantes de Bolsonaro têm todo o apoio do grande capital. E esse grande capital pode muito. São eles que movem aquelas empresas, que mandam aquelas, digamos, aqueles pacotes de mensagens falsas, não é? Continuamente. É pelo dinheiro que eles põem ali, não é? Então, tenho muito medo que a coisa descampe. Que dê para o torto mesmo, não sei. Deus queira que não. Deus queira que não. Padre José Gaspar, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Quero deixar uma mensagem aos nossos ouvintes nesta sua passagem por Orém, pelas suas origens, ao fim e ao cabo. É natural do Caneiro, não é? Sim, do Caneiro. Quero deixar aqui uma mensagem a quem nos ouve. Bem, a quem nos ouve é simplesmente deixar uma mensagem de esperança. Terminamos assim um pouquinho com coisas negativas. Pois foi um bocadinho. Mas é uma mensagem de esperança e que rezem muito para que haja paz no Brasil. O que precisamos mais é de paz social. Porque não basta a paz das armas, é preciso a paz social que é o bem-estar, digamos, que todas as pessoas possam viver uma vida uma vida digna, uma vida humana, condigna, com saúde, com um bom relacionamento entre as pessoas e também com menos violência, porque realmente o Brasil está muito violento, não é? Então que Deus nos dê essa graça e peço que rezem, porque há coisas que a gente diz, só Deus é que pode fazer, só Deus é que pode, porque a situação é de tal modo que se não for Ele, digamos, não sabemos para onde é que isto vai, não é? Mas pronto, e rezem também por nós, missionários, para que, digamos, Deus nos dê sempre a força necessária e também a lucidez para sabermos discernir aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom e o melhor caminho para a missão. E que continue com esse poder de encantamento, não é? Muito obrigado, Paulo. Obrigada eu. E depois um bom regresso e um bom trabalho. Nós marcamos encontro para daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos, se Deus Pode quiser. ser? Se Deus quiser. Muito obrigada, Padre José Gaspar. Eu é que agradeço o convite. Obrigada e muito bom dia. Pronto. Muito obrigada. Padre José Gaspar, que foi então o nosso convidado nesta semana, missionário do Espírito Santo, e está a trabalhar na Amazónia. Muito obrigada.